Olá, sejam muito bem-vindos ao canal da Conectarium. Hoje, para a gente continuar o nosso papo sobre Plutão em Aquário, mas dessa vez falando especificamente das relações de Plutão com Vênus no mapa de nascimento. Se você é novo por aqui, caiu de paraquedas, meu nome é Denise Carvalho, é um prazer ter você aqui. Se você está vindo de volta, é sempre uma honra a gente continuar o nosso papo por aqui. Se você não se inscreveu ainda, considere se inscrever para a gente continuar as conversas astrológicas. Bom, algumas considerações importantes. Esse é o quarto vídeo da série sobre Plutão em Aquário. Eu vou colocar os cards aqui, simbologia de Plutão, Plutão Sol, Plutão sobre as casas e agora Plutão Vênus. Vamos lá, vamos conversar um pouquinho. É um assunto tão caro para nós, né? Por isso que eu estou falando de Vênus especificamente, que é a parte das relações afetivas. E também Vênus rege recursos, dinheiro, enfim, vamos bater um papo sobre isso. Queria fazer algumas considerações importantes. A gente leva em conta, né, nesses aspectos, os aspectos mais tensos são aqueles que são mais sentidos, mas eu quero sempre lembrar que tensão é motor, sempre vou repetir isso para vocês. Então aqui a gente está falando de Plutão, Plutão está em Aquário, mas quem tem Vênus em Aquário, Touro, Leão e Escorpião. Então esses são os signos mais impactados em função do aspecto de 90 graus que é a quadratura com Plutão. Eu gosto de fazer essa imagem para a gente pensar no aspecto tenso como motor, como um catavento. Só que a gente precisa co-criar junto com o universo. Eu tenho uma pegada aqui de empreendedorismo pessoal, da gente usar esses conhecimentos astrológicos a nosso favor e a gente poder criar junto com o universo, especialmente num assunto tão interessante quanto Vênus. Então vamos seguir. Queria falar um pouquinho sobre os signos fixos antes, que é interessante essa conversa que a gente está tendo de Plutão em Aquário, que entra num signo fixo, impacta os outros signos fixos, não é novo. Eu queria só fazer um recapitular aí dos últimos anos, com vários planetas impactando signos fixos, né? Lá em 2018 começa Urano em Touro, vai até 2026. Então, não vou entrar em detalhes, eu só quero dizer que tem mais de um aspecto, né? Urano, que é o inovador em Touro, trazendo esse tom de renovação também, de uma forma inovadora, que é Urano. Júpiter em Touro, que é o grande benéfico, então de meados de 23 a meados de 24, ele é o grande benéfico, especialmente para o signo de Touro, mas em aspecto com os outros fixos, ele pode intensificar um ar de exagero, né? Principalmente no lado de exagerar, né, que é Júpiter. Então, o eixo do Saturno em Aquário, que é importante, do início de 21 até março de 23, na época de pandemia, estava em Aquário, pegando também os signos fixos, e aqui a gente está falando de Saturno, um planeta estruturador. Não fosse só isso, em 22 começou o eixo dos eclipses, pegando o eixo Touro-Escorpião, também mexendo com signos fixos. Então, só lembrando, fixos, Touro, Escorpião, o seu oposto, Leão e Aquário. Então são os 4 signos fixos. Então essa conversa, você que tem a Vênus num signo fixo, a parte afetiva, já vem sentindo então esse desenrolar, né? E aí é importante a gente levar em consideração o grau, né, e o trânsito dos planetas com os seus tempos, né? Então Urano é bem lento, então tem que ver o grau que ele está e o grau que está a sua Vênus. Saturno já foi, nesse período Saturno é mais rápido, fica em torno de 2 anos e meio no mesmo signo, e o eixo do eclipse dura 1 ano e meio, tá bom? E Júpiter dura 1 ano. Então tem que sempre olhar onde está o grau da sua Vênus. Então lembrando a simbologia, né? Os trânsitos de Plutão significam, pegando as frases aí dos grandes autores que eu citei no vídeo anterior, né? Os trânsitos de Plutão significam o poder para libertar o eterno do transitório. A gente tem esse movimento vulcânico, né? Traz à tona o que está oculto. Então o Stephen Arroyo coloca, né? Os trânsitos de Plutão trazem à superfície condições ocultas, a fim de que a energia possa ser libertada da velha carapaça e transformada numa nova fonte de poder consciente utilizável. Eu adoro essa palavra utilizável, para a gente usar essas transformações a nosso favor, eliminar que a pegada de Plutão que não serve mais. Aqui a gente está falando de relacionamentos, vínculos, a parte afetiva. Lembrando, outro lembrete hiper importante, gente, atente para esse ponto que eu vou falar agora. Plutão só vai andar 2 graus em 2024. Então, se você tem Vênus acima de 10 graus de Aquário, Leão, Touro, Escorpião,
Isso vai demorar muito para pegar. Ele fica, lembrando tempos, tá no vídeo anterior. Plutão fica em Aquário de 2024 a 2044. Então é um trânsito muito lento. Atente para o seu mapa, conheça o seu mapa, debruce-se sobre o seu mapa. Você sabe que eu gosto de ter essa conversa com você, que se aprofunda, que gosta, que conhece o mapa. Se você não conhece, está achando que eu estou falando hebraico aqui, tenta conhecer, busca informação, é uma jornada muito bacana que vale a pena. Fica aqui, talvez, para ver o que você acha. E eu acho que uma coisa interessante a gente aprender, quando a gente está aprendendo alguma coisa nova, a gente tolerar, escutar as coisas que a gente não entende totalmente. Eu acho que isso ajuda a gente a ir adiante. A gente tem uma mania, acho que é muito da nossa cultura. Não estou entendendo, tchau. Leva tempo, a astrologia é complexa, são muitas camadas, mas vale a pena. Se você está chegando aqui, se você clicou aqui, está aqui até agora, alguma coisa tem aí para você escutar. Então, como ele vai andar só 2 graus, leve em consideração onde está a sua Vênus. Então, a pessoa aqui no mapa em questão, que eu estou usando como exemplo sempre, tem lá, aqui deve estar num grau 15, 17, por aí. Vai demorar muito para pegar esse trânsito de Plutão. Então, atente se você tem Vênus nos primeiros graus. Eu diria, como é Plutão um planeta muito intenso, se você tem no primeiro decanato, nos 10 primeiros graus, já fica atento aqui. Mas leva muito tempo para chegar no grau exato. Se você está no comecinho, aí você já sente mais, tá bom? Vamos relembrar alguns aspectos aqui. Outra coisa, antes até de eu entrar no relembrar de Plutão, da simbologia de Vênus, eu queria comentar uma coisa super importante. Quando a gente fala de vida afetiva, a gente não pode olhar apenas Vênus no mapa. Já queria dar esse toque para vocês. A dupla afetiva a leitura como um todo sempre do mapa, mas a dupla principal é Vênus e Lua. Há uma conversa entre Vênus e Lua. Não é simples, eu tenho a Vênus aqui, então toda a minha relação está aqui. Porque a Vênus fala dessa troca afetiva, fala de erotismo, né, fala de atração, sedução, a gente vai ver. Mas a Lua fala de um conforto afetivo da pessoa que te preenche emocionalmente. A gente tem essa equação para a gente lidar nos nossos mapas, né? O que preenche de uma forma emocional, quando a gente fala, conhecer essa pessoa, me sinto atraída, tal, bem legal, mas falta outra parte, sabe? Quando a gente fala isso. Ou ao contrário, muito acolhedor, mas aí falta atração. Então isso é o binômio aí, essa dupla Vênus e Lua. Então a gente vai falar de Vênus aqui, mas é importante você levar em consideração os seus traços lunares. Quem sabe a gente fala disso depois novamente. Bom, lembrando aqui, Plutão. O Plutão tem um compromisso com a totalidade. Então eu tenho visto vários comentários e vídeos e nas minhas pesquisas do Plutão apocalíptico. Ele traz a crise? Traz. Ele traz à tona o que está oculto? Sim. Tem os temas para a gente olhar de sombra? Precisamos olhar o tema sombra. Mas eu acho que tem muita ênfase na sombra e pouca ênfase no lado luz, que é a regeneração, o renascimento, aproveitar para, cavucar o que tem que cavucar, olhar o que a gente não quis olhar, especialmente nesses temas afetivos que nos custam muito, né? Então, Plutão, como temas centrais, ele está associado ao oculto, a trazer à tona, e a gente não gosta de ver o que a gente não quer ver, esse é um ponto. Poder, sexualidade. Ele, como planeta, já tem a ver com sexualidade, entrando em contato com outro planeta, que é Vênus, que tem a ver com atração, sedução, a gente coloca esse tema também num destaque, né? O dinheiro compartilhado. Vênus também tem a ver com dinheiro e recursos. Lembrando que Vênus rege Touro e Libra, né? Libra na parte relacional, Touro na parte de recursos e dinheiro. Então a gente está falando de um duplo olhar para o dinheiro compartilhado, especialmente o dinheiro que você tem de casamento, de partilha, de associação, enfim, o dinheiro que dependa de alguém, né? Bancos e tal. Então Plutão está associado com isso, em Vênus também. Trabalha em camadas mais profundas o Plutão, né? Então, quando ele entra em contato com um planeta, ele traz as camadas profundas do que aquele outro planeta significa, né? Então, a gente olhar no trânsito de Plutão intenso, se você tem planetas fixos, vários planetas fixos no seu mapa, então olha, o cuidado, né? É a luz nas crises, e aí vai depender de como a gente encara essa luz nas crises. Você encara com resistência, com porque ou nossa, caramba, meu mapa tá todo aí fechado,
Ou você olha, puxa, que oportunidade de ver o que eu não via e poder curar e poder eliminar para ter esse espaço utilizável que a gente falou lá do Stephen Arroyo antes, né? Liberar um espaço e uma energia para que ela seja usada de uma outra maneira. Temos que olhar, então, a luz nas sombras, a tendência à manipulação, o poder, então pode ganhar poder ou perder poder, compulsões, pensamentos de morte ou temas que assombram, isso é Plutão. Então, se você está sentindo esse lado mais dark, lembra que você está num trânsito de Plutão e que vai passar? E que, na verdade, essas punções de morte que Plutão traz é justamente para cutucar a gente no que está mais profundo, né? Então, olhar esse trânsito com certo distanciamento, não cola nos pensamentos. Nós não somos os nossos pensamentos, né? A gente tem uma mente mais elevada, então pensa nisso, não cola em pensamento ruim. O lado luz, regenerar, renascer, limpeza, restauração, cola nisso aqui, né? Pensa nessa construção de Plutão com relação aos seus relacionamentos dessa maneira. Vamos falar de Vênus, e Vênus tem muitas composições, são muitas camadas, então a gente vai ouvir com muita superficialidade, né? Tipo, Vênus é relacionamento, amor, blá blá blá. Tem muitas caras, né? É um planeta que tem muitas caras. Então a gente, do lado relacionamento, afeto, relacionamento, amor, união, então é um planeta que une, sedução, tudo que eu tô falando aqui, depois eu vou repetir nos próximos slides, mas pensa assim, vamos ouvir todas essas palavras e pensar aqui junto, se você tem a Vênus aí enfatizada nos signos fixos, como você pode usar essa restauração de Plutão nesses temas. Então, como que você troca afeto, como são os relacionamentos, parcerias, como que é a equação entre dar e receber, que lembra, já vem sendo questionada, pessoal, nos outros trânsitos que a gente falou, desde 21, especialmente com a entrada de Saturno em Aquário, questionou bastante, já vinha com o impulso de renovação de Urano, lá desde 2018. 21 entra Saturno em Aquário, né? Júpiter está em Touro, e aí entra agora Plutão, tipo assim, a questão afetiva, no caso aqui que a gente está falando, com signos fixos, ela já foi na máquina de lavar, tá na máquina de secar, tá tombando de tudo que é lado pra gente olhar, né? Então, a troca, o dar e receber, intimidade, atração, sedução, relação com figuras femininas, que também está associado a Vênus. Então, toda a parte estética, né? Então, arte, beleza, faltou essa coluna aí de arte e beleza, mas eu falo aqui verbalmente. Tudo que tem a ver com o belo, né? A arte, o belo, toda a parte estética. Então, de repente, tá pegando um Plutão-Vênus que mexe com essa parte da estética, de como aparenta. Harmonia, toda a relação com a harmonia, amabilidade, que é Vênus. Vênus é um pequeno facilitador. Então, a sua posição de Vênus fala onde está, como está. E aí tem que olhar signo, aspecto, casa. Você sabe que são muitas camadas para a gente interpretar. Por isso que é complexo, né? Então, todo esse universo de atração, sedução, troca, dar e receber, como harmoniza ou como desarmoniza, né? Como lida com essa equação da empatia. Então, lembra que a Vênus está falando na parte relacional de fazer par, de unir, né? De ter um outro, de receber um outro, de ser receptivo. Então, é um planeta de união. Então, o Plutão ali vai questionar todas essas facetas. E da parte de recursos, a gente falou, né? A Vênus, enquanto regente de Touro, então, também rege dinheiro, os recursos, o que valoriza, o que é valor para você, como gasta, como recebe. Então, um Plutão que já lembra no slide anterior, tá falando de valores, e valores grandes de Plutão. Se tá pegando uma Vênus, a dica de ouro sempre é não dê um passo maior do que a perna. Se tiver condição, se foi tudo planejado, tem dinheiro sobrando, vai fazer um investimento, legal. Se tiver tudo muito justo, pega um Plutão-Vênus, o Plutão dá uma chacoalhada e cobra ali. Cobra você ter lastro, você ter uma reserva, né? Então, pensa nisso com relação à maneira como gasta, a forma de lidar com gastos, a forma de valorizar as coisas, o que valoriza. Então, pense em Plutão-Vênus de uma maneira muito mais ampla. Não pensa fechado. A relação, então, a relação vai terminar, vai isso, vai aquilo. Calma. Então, se ela tem um chacoalho de Plutão, você pode usar, que nenhum outro planeta é tão regenerador como Plutão.
tá? E olhar, ele traz o que está escondido? Traz, seja lá o que for, né? Tem a ver com sexualidade, então Vênus e Plutão juntos, isso também é um tema que pode estar em voga aí e passando por transformações e trazendo, como lá no vídeo 1, que fala de toda a simbologia de Plutão, trazendo esse lado vulcânico. Lembra que tinha lá a figura do iceberg? Dá uma olhada se você não viu, que é interessante. Abaixar, né, o iceberg, e a gente vê só uma pontinha ali para fora, e tem todo o conteúdo dentro, que Plutão ajuda a gente a olhar, ajuda a gente a descer esse nível da água e poder ver o iceberg inteiro. Ah, é legal? Muitas vezes não, mas depois você vai achar legal, porque você tem todo um outro espaço psíquico para lidar com o relacionamento. Quando a gente está no epicentro, às vezes é mais sofrido, depende de como você enxerga. Mas depois você fala, puxa, ganhei tanta visibilidade, entendi tantas coisas. E do lado, um lado sombra de Vênus que eu queria trazer, é um lado, Vênus gosta de tudo legal, né? Então o lado da indulgência, do prazer, Vênus está associado ao prazer, ao que faz bem, ao que é gostoso, ao que é legal. Então tem o lado de ir buscar os prazeres em tudo, o foco, né, no prazer, e às vezes você pega um período mais árido, um período que precisa se debruçar mais, e aí, dependendo de como está Vênus, sente, porque Vênus está associado ao que é prazeroso. Preguiça, né, o lado de, não, depois eu vejo, negligência. Então, esse lado também para a gente olhar dos aspectos sombras de Vênus, certo? Apesar de ser um pequeno benéfico, o grande benéfico é Júpiter, certo? Vamos olhar então a junção dos dois, e aqui, gente, tem um zilhão de possibilidades. Por isso que é difícil esse lado de adivinhação, de querer acertar na astrologia. Eu sempre comento sobre um cardápio de símbolos para a gente pensar e você atuar do lado daí, né? A vida não vem pronta, a gente tem que trabalhar, certo? Possibilidades. Chance de enxergar afetos de outra maneira? Sem dúvida, né? Assim, de oportunidade de desvendar coisas. Parceiro ou parceira em transformação é uma outra possibilidade. Plutão pega e quem está se transformando é a outra pessoa. Então, também fica atento. Sexualidade e relacionamento como um todo, nessa mutação que é Plutão. E vai do quanto a gente resiste, né, gente? Então, e Vênus em signo fixo, já eu falo se você não tem signo fixo, a gente vai dar uma olhadinha aqui também. Os signos fixos costumam ser mais cabeça dura, mais fixos, né? As ideias são muito formatadas. Crises que precisam ser vistas em nome da totalidade, lembrando que Plutão tem a ver com isso, de trazer o todo, trazer para a superfície o que está oculto. O cuidado aqui de ciúme, compulsão, aí começa umas paranoias. Se tá nessas coisas de paranoia, tem Vênus nos primeiros graus ali, pensa, respira, pensa, puxa, eu tô nesse trânsito de Plutão, não vou embarcar nessa loucura. Não embarque nas loucuras, saia, né? Você é maior do que isso e você não é os seus pensamentos. Então respira, conta até 10. A oportunidade única de regeneração das relações, única. Né? Todo mundo fala muito mal de Plutão, nenhum outro planeta é capaz de renascer das trevas como Plutão. Então, foca na luz, né? Olha as crises, olha. É legal a gente olhar a sombra? É legal, porque a gente precisa ver onde o planeta pode dar uma rasteira. E só um parênteses, né? O planeta não faz, ele espelha aqui embaixo, assim na Terra como no céu. Papo para outros vídeos, mas não é que ele causa com uma onda vibratória, ele espelha, tem todo um espelhamento ali, né? Mas você olhar as crises para poder, né, se preparar. Eu sempre dou o exemplo do Waze também. Você põe lá o seu caminho no GPS para você olhar, puxa, tem uma rua interditada aqui, vou pela outra, né? Então, se você se pegar muito nas compulsões, pensa no lado luz. Parcerias associadas a poder associado ao parceiro, parceira, pessoas poderosas que podem chegar. Pode ter, a gente falou de finanças, né? O Plutão também pode trazer muitos ganhos. Isso é legal também do lado de Plutão. Você fez a lição de casa, tem uma Vênus bem aspectada, pode chegar mais poder na sua mão e pode chegar mais dinheiro na sua mão. Depende de como está o seu mapa. Gente, tudo depende do mapa. É o seu DNA celeste, é a sua impressão digital celeste. Tudo que eu estou falando aqui é uma generalidade que precisa ser colocada em cima do seu mapa individual, certo? Porque tem uma série de camadas aí para serem observadas.
os temas de gastos e recursos, então nessa transformação que a gente falou, e as transformações associadas à beleza estética, e tem outras tantas maneiras, por isso que é difícil a gente ficar, e não é o ponto a gente ficar adivinhando o como. O interessante da gente saber as posições planetárias é entender qual é a base primária do planeta, que nesse caso, vocês já entenderam toda parte inconsciente que Plutão quer trazer à tona nas relações, nesse caso, que a gente está fazendo esse recorte de Vênus, e você entender, observa a sua vida, esteja presente na sua vida. Não é uma receita de bolo de fora para dentro, observa como isso tudo está desenrolando em você, ok? Que é o que é mais importante. E também a gente pensar, aqui eu coloquei esse slide, para a gente também fazer essa adequação do nosso momento de vida, da nossa faixa etária, o que é Vênus em relação para você. Então vocês sabem que as estações do ano estão associadas às diferentes fases da vida, tem várias correlações muito interessantes na astrologia. Então a infância está associada à primavera, a juventude, que é muito calorosa, está associada ao verão, a maturidade está associada ao outono, cai as folhas, né? A gente tem a maturidade traz pra gente que nem tudo são flores, né? A gente vai perdendo aí as flores e folhas e ficando com o essencial, né? Na maturidade. E a velhice tem a ver com o inverno. A gente sabe que as pessoas de mais idade sentem frio, né? O corpo vai ficando mais frio. Então, se a gente for pensar, tudo na vida, e os signos não é diferente, é uma questão de temperatura, da dinâmica, na termodinâmica entre o que acontece no corpo, o que acontece no corpo físico, no corpo simbólico, está associado a essas diferentes flutuações de temperatura. Então, se você, dependendo da fase de vida, adequa também. Se você está vendo esse vídeo, você tem 18 anos e está aí no seu verão da vida, você vai entender Vênus e a sua Lua, como eu falei lá no começo, de um jeito. Se você tem 50 anos, talvez você esteja repensando, aí a gente está na fase essa fase da segunda adolescência, né? Então está vivendo Vênus nesse processo de segunda adolescência, como é que é isso, né? Tem a crise da meia-idade por aí. Se você é mais maduro, se você está no 70 mais, 80 mais, não sei, tenho recebido comentários de pessoas também mais maduras, que eu adoro escutar vocês e ver como tanta sabedoria e estão aqui ligadas na astrologia também. Então, de repente, como é que é esse despertar afetivo? O que é o afetivo aí nessa faixa etária que é plena de possibilidades também, né? Então, vamos pensar nisso. Se é criança, né? Como que é a questão dos valores, dos prazeres, o que não vai estar associado a outros temas, né? Não está associado necessariamente à parte de atração erótica, o dinheiro é outro, tem que olhar a casa, as áreas que a Vênus rege, enfim, em que momento que você está da sua jornada venusiana, ok? E pensando nessa dupla afetiva Vênus e Lua. Outro comentário além da gente ver Vênus e Lua, e aí tem o perfil de cada um, né? Então, se a gente está falando de uma pessoa que tem Sol e Lua em signos muito afetivos, e aí vai por um caminho, né? A pessoa já tem um radar de empatia mais alto ou é mais baixo. Então, depende, é uma série de fatores aí para olhar, ok? Então, faça essa adequação. E lembrando, eu dou destaque para os signos fixos pela tensão do ângulo de 90 graus, mas lembra que se você tem a Vênus nos outros signos, dá uma olhada no vídeo 1, que eu também faço essa análise. Então, por exemplo, uma Vênus nos signos de ar, Libra e Gêmeos, por exemplo, tem um aspecto de 120 graus, que é o trígono, que é um aspecto super favorável. Então, o que pode ser usado nesse caso, com os aspectos favoráveis? Uma oportunidade, a vida se adequa de uma maneira, parece que as circunstâncias trazem as transformações de uma maneira profunda, mas mais fluida, sem tantos impasses, ou que trazem o lado bem luz do planeta. É Plutão de qualquer jeito, vai ver coisas, toca Vênus, o planeta traz a pegada dele, que é ver o oculto, mas é de uma forma muito mais harmônica se você tem nos signos de ar. Vocês percebem? Depende de onde está o planeta no céu, né? Que mais que eu ia falar? Os signos de fogo, né? Então, Áries e Sagitário
Eu não estou falando de Leão, porque Leão é de fogo, mas é uma oposição. Tudo isso a gente tem que levar em consideração, tá? Então, Leão sofre a oposição de Plutão, que não é simples. Porém, Sagitário e Áries têm um ângulo de 60 graus, que é o sexto, que é um aspecto favorável também. Não tão favorável quanto o trígono, mas favorável. Que mais? E aí tem os aspectos, no vídeo 1 eu falo mais sobre isso, né? Os signos, por exemplo, de Virgem e Câncer, tem um aspecto aqui de 150 graus, que é um quincúncio, que é um aspecto de ajuste. Então, Plutão passa ali com toda essa energia vulcânica pedindo um ajuste. Vai ter que alguma coisa abre mão dali para caber aqui, né? Então, se a Vênus, estamos falando da Vênus, tá, pessoal? Vênus nesses signos. Então, dá uma olhada lá no seu mapa onde está a Vênus, ok? E aí tem alguns signos que estão, que a gente fala peregrino, né? Que não é nenhum aspecto dos principais e que estão ali meio neutros, tá? Que são os outros que eu não falei, né? Por acaso os que estão antes e depois, ali estão sanduichados, né? Então tem o Capricórnio e Peixes, tem esse aspecto de mais neutralidade, que é um aspecto de 30 graus, que é o semiceste. Então tá mais neutro. Deixa eu ver se eu não falei alguma coisa. Acho que não. Me fala como chega aí para você, se fez sentido, quais são as dúvidas, adoro saber como chega. Pensem sempre no processo de cocriação, a vida não está pronta, a vida está sendo construída. Se você não se inscreveu, se inscreve, vou adorar continuar essa conversa com você. Você sabe que seu like me ajuda muito a manter vivo o canal e chegar para mais pessoas, para divulgar, a gente poder criar junto e usar isso a nosso favor. Tá certo? Um beijo enorme, a gente se vê no próximo vídeo, espero que tenha sido útil. Beijão, beijo.